Oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre objetivos e sobre autodopamina. Neste vídeo nós vamos falar sobre uma forma de treinar o seu cérebro para sentir prazer no processo e não apenas no resultado final, só no objetivo alcançado, na meta concretizada. Isso vai ajudar muito quem se sente desanimado ou que procrastina com facilidade. Porque o que acontece? Muitas vezes o nosso cérebro ele já está condicionado a só liberar dopamina quando a gente alcança um objetivo. Mas existem diversas maneiras de gerar recompensas internas todos os dias. A autodopamina é a habilidade de fazer o seu cérebro liberar a dopamina durante o processo e não apenas ao final de uma conquista. A dopamina nada mais é do que um neurotransmissor do prazer e da motivação. Por exemplo, estudar para uma prova pode parecer muito cansativo se a gente só pensar no resultado final. Mas algumas pequenas estratégias podem fazer com que você goste do caminho e mantenha a constância. Estratégia número 1. Celebrar pequenas vitórias. Cada ação concluída, mesmo que pequena, merece reconhecimento. E o que isso gera? Isso reforça a motivação e faz com que o seu cérebro se acostume com o prazer do esforço diário. Alguns exemplos bem práticos sobre isso. Dar check em tarefas concluídas, Marcar tarefas que você já fez. Concluir leituras. Vamos supor assim que você quer muito ler um livro, só que você não está conseguindo ler, se desenvolver, porque você pensa em ler grandes quantidades da página, do capítulo. Mas você pode fracionar isso. Você quer ler um livro, então você fraciona por capítulos. Lê 5 páginas desse capítulo por dia, por exemplo. Ao final do dia você vai ter essa tarefa concluída de uma leitura. Aprender algo novo. Você quer tanto aprender alguma coisa diferente, então você busca aquilo que mais se adequa com você. Tenta todos os dias treinar, nem que seja um pouquinho, alguns minutinhos. Antes de a gente dar sequência no vídeo, eu gostaria que você refletisse em alguma pequena vitória que você teve hoje no dia. Algo que você fez e que te deixou contente por ter feito. Pode ser uma pequena coisa, tudo conta. Estratégia número 2. Transformar tarefas em rituais agradáveis. Quando associamos pequenas recompensas ou experiências agradáveis às atividades, o nosso cérebro passa a gostar desse processo. Por exemplo, ouvir música enquanto trabalha. Se você pode estar com fones de ouvido, por exemplo, no seu local de trabalho, ou se você está limpando a casa e você pode ouvir músicas, alguma coisa que você gosta, isso tudo já entra dentro dessa estratégia aqui. Tomar um café especial ou um chá, preparar uma mesa bem bonita para lhe proporcionar um bom momento agradável de um café ou de um chá, ou simplesmente o ato de beber essa bebida que você tanto goste. Seja um chá, seja um café, alguma outra coisa. Organizar o espaço de estudo ou trabalho de uma forma mais aconchegante. Tudo isso te motiva para que quando você for estudar, você se sinta mais interessado em fazer aquilo dali. Porque quem não gosta de estar num ambiente organizado, não é mesmo? E mais uma pausa aqui antes de a gente continuar para a etapa 3 da estratégia 3. Quero te incentivar a criar um mini ritual que torne as tarefas da tua rotina um pouco mais prazerosas de serem feitas. Então você vai criar uma mini tarefa de acordo com a sua rotina, de acordo com as coisas que você já faz, e vai tentar deixar essas tarefas um pouco mais legais, digamos assim, transformando essas tarefas chatas em mais prazerosas. Estratégia 3. Registrar os seus avanços e reforçar positivamente. Quando a gente, por exemplo, escreve o que a gente conseguiu realizar naquele dia e reforça isso com palavras positivas, isso ajuda o nosso cérebro a criar motivação interna constantemente. Por exemplo, frases como estou no caminho certo, cada pequeno passo conta para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E registrar esses avanços em um aplicativo ou em um diário, uma agenda, também ajuda. Sugestão prática agora. Faça isso que eu sugestionei todos os dias por pelo menos uma semana para que vocês notem a diferença que dá. Então agora só recapitulando o que a gente falou aqui, vou relembrar vocês das 3 estratégias que foram faladas. A estratégia de número 1. Celebrar as pequenas vitórias. Cada passo conta. Nunca se esqueça, é step by step. Passo após passo. Passo por passo. A estratégia de número 2. Transformar tarefas em rituais agradáveis. Não se esqueça de que aquela tarefa chata que você faz no dia a dia, você não precisa deixar de fazer. E muitas vezes tem tarefas que você nunca vai poder deixar de fazer. Então tente torná-las mais agradáveis, fazendo alguma coisa junto que o seu cérebro se sinta
feliz, se sinta motivado, se sinta alegre por estar fazendo. Estratégia de número 3. Registrar avanços e reforçar positivamente. Cada coisa que você fizer, que você concluir, não deixe de dizer para si mesmo quanto aquilo foi importante. O nosso cérebro ele tem o péssimo hábito de acreditar mais nas coisas ruins, nas falas ruins que a gente escuta por aí, nos pensamentos ruins. Só que às vezes a gente precisa nos lembrar que a vida não são só coisas ruins, tem muitos momentos bons também. E quando nós fazemos o mesmo em relação aos nossos próprios esforços e nos recompensamos, nos reforçando positivamente, nos dizendo coisas positivas, isso ajuda demais também o nosso cérebro. Isso vai moldando o nosso cérebro. Então essas 3 coisas que aqui nós falamos, tudo isso molda o nosso cérebro. Sabe um bolo, quando a gente coloca numa forma retangular? Esse bolo, depois de pronto, ele vai sair dali retangular ou redondo? Você já sabe a resposta. Do mesmo modo, se a gente pegar um bolo e colocá-lo em uma forma de pudim, que formato ele vai ficar depois de pronto? Mas o que eu quero dizer falando isso? Que assim como a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz, não vos conformeis com este mundo, e somos, através dessa palavra, incentivados a renovarmos a nossa mente, assim a gente tem que ser também no dia a dia, fazendo isso com o nosso cérebro constantemente. Porque quando nós colocamos esse bolo, essa massa desse bolo em uma forma retangular, ele vai ficar naquele formato. Ela está se conformando, ou seja, ela está ficando na forma daquela forma, no formato daquela forma. E se nós pegarmos o nosso cérebro, as coisas que nós fazemos diariamente, e nós colocarmos isso dentro de uma forma, ou dentro de algo que tem um formato rígido, negativo, pesado, é dessa forma que nós estamos conformando o nosso cérebro. Só que a Bíblia, já há muitos anos, ela nos diz, não se conforme com este século, com as coisas do jeito que estão indo, mas estejam sempre se renovando. Então, quando a gente vem renovando o nosso cérebro, transformando a nossa forma de pensar, nós estamos tirando o nosso cérebro daquela forma quadrada, aquela forma retangular, e estamos condicionando ele a uma nova possibilidade. O nosso aprendizado humano, ele é plástico. O que isso quer dizer? Que nós nunca deixamos de aprender. Nós sempre podemos estar evoluindo, mudando, melhorando como pessoa, e o mesmo serve para nós irmos em busca dos nossos objetivos. Fazer essa autodopamina, nós mesmos nos recompensarmos por aquilo que a gente quer. A gente não precisa esperar chegar lá no objetivo final para que a gente venha comemorar ou ser feliz. A felicidade, ela é um processo contínuo e um processo diário também. Eu posso ser feliz desde agora. Eu não preciso esperar que aquele objetivo, que aquela meta, que aquela coisa que eu tanto quero chegue, aconteça na minha vida, para só então eu me sentir feliz, realizada e assim por diante. Até porque as pessoas que esperam pela felicidade apenas quando completarem aquilo que elas tanto desejam, essas pessoas provavelmente vão ser muito infelizes após realizar. Por quê? Porque toda vez que o nosso cérebro conclui uma tarefa, ele já procura por outra. Então, se você só tem 3 objetivos, por exemplo, muito grandes na vida, após realizá-los, você vai se sentir, nossa, mas era só isso? Se você não tiver sido feliz também com o processo. Agora, quando nós podemos até ter 3 grandes objetivos, mas a gente já aprende a ser feliz desde o processo até chegar lá, quando aquilo acontecer, nós estaremos realizados com aquilo que nós alcançamos. Nosso cérebro ainda vai querer criar novas coisas, mas não por infelicidade, mas porque o nosso cérebro ele gosta de ser instigado e gosta de ser desafiado. Ele gosta de estar sempre em movimento e sempre fazendo coisas novas. Treinar a mente para gostar do processo nos ajuda a evoluir todos os dias, sem depender apenas de grandes resultados. Qual dessas estratégias você vai começar a praticar hoje mesmo? E não se esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa receber mais dicas. Compartilhe com alguém que você acha que pode ser útil esse vídeo, esse conteúdo aqui. Não deixe de maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal também. E toda quinta-feira, às 10 horas, nós estaremos aqui colocando vídeos novos. Um abraço então e beijos, até o próximo vídeo.